Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez fazendo uma resenha de obras literárias importantes para o nosso conhecimento do século XXI. Hoje eu quero falar sobre um livro que eu gosto muito, sobre um autor que eu gosto muito, que é o Yuval Noah Harari. Essa obra aqui, 21 lições para o século XXI. O Yuval Harari, ele nasceu em 1976, portanto é um autor extremamente jovem. Hoje ele é professor na Universidade Autônoma de Jerusalém, é judeu, né, é do Estado de Israel, é doutor pela Universidade de Oxford e tem sido um autor muito lido. Eu tenho essa edição em língua portuguesa que foi lançada pela Companhia das Letras, inclusive com um autógrafo do autor, que esteve aqui no Brasil ano passado. Eu tive o privilégio de ouvi-lo no Teatro Nacional do Rio de Janeiro. E tenho também a obra publicada pela HarperCollins, a obra em língua inglesa 21 Lessons for the 21st Century, do mesmo autor, Yuval Noah Harari. Ele é um best-seller já pelo The New York Times e por tantas obras, e por tantos jornais. Então, sobre o que o Yuval Noah Harari, nessas 21 lições para o século XXI, fala, em síntese, para todos os leitores. Ele faz uma crítica sobre os séculos passados e faz uma projeção sobre o que há de acontecer. E será que o que está acontecendo com essa revolução tecnológica, que foi bastante acelerada pela Covid, foi prevista de alguma forma pelo Harari? Com certeza foi. Ele começa o livro, nos primeiros capítulos, falando sobre emprego. E ele diz que quando você crescer, talvez você não tenha um emprego, ou talvez você seja imprestável. Essa é a palavra que ele usa, tanto na edição em língua inglesa, quanto na edição em língua portuguesa. E ele faz uma crítica da Revolução Industrial e uma crítica com relação ao marxismo. Ele fala que na época do marxismo as pessoas eram subordinadas, as pessoas eram exploradas. Naquela época, século XVIII, XIX, quando estourava a Revolução Industrial, ele diz que talvez fosse até um privilégio ter sido chamado de explorado, porque talvez para o século XXI será pior do que explorado, será imprestável. E ele coloca uma questão: será que seremos substituídos pela máquina? Será que a inteligência artificial, com toda a sua estrutura lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, espalhada por todo mundo, vai um dia substituir a inteligência humana? Será que o conceito de homeostase, que é essa relação do ser humano com o ambiente, será substituída por algoritmos? E o pior, será que o trabalho tradicionalmente conhecido um dia vai se extinguir? Ou será que ele vai ser modificado? O Harari fala que o século XXI é um século de grandes mudanças. É um século onde o trabalho tradicionalmente considerado possivelmente vai acabar e novas formas de trabalho vão surgir. Melhor é a capacidade de adaptação, adaptabilidade. É o que ele chama aqui na edição de língua inglesa de adaptability, ou seja, aquele ser, aquela pessoa que consegue se adaptar a mudanças. No passado recente, a pessoa se formava e continuava com aquela profissão, com aquela formação que ela tinha por toda a vida. O Harari fala que para o século XXI certamente será bastante diferente. De tempos em tempos, a pessoa terá que se reciclar, que se atualizar e modificar, sempre modificar os seus conhecimentos para melhor, em razão da atualização necessária que o mundo passa através do sistema de dados. Nada mais certo do que o Harari falou nessa obra, e recentemente ele tem confirmado isso em entrevistas, tem confirmado isso no The New York Times, numa entrevista recente que ele deu. Nada mais atual do que o Harari fala. Ele fala também sobre a questão da grande informação, ou do Big Data, ou do olho do grande irmão que está sempre vigiando você. E ele faz uma crítica aos antigos regimes soviéticos, né? A vigilância era constante, por exemplo, com a polícia lá soviética, a Stasi, a Gestapo e tantas outras vigiavam as pessoas 24 horas. Mas diz o Harari que mesmo naquela época da cortina de ferro, da Guerra Fria, eles não eram capazes, eles não tinham inteligência suficiente, material humano suficiente para vigiar todos o tempo inteiro. Hoje é possível através do olho do grande irmão. O interessante é que o Yuval Noah Harari, ele se reporta também a essa obra aqui, 1984, de George Orwell, um britânico, né? George Orwell é um nome
fantasia, né? Não era o nome real dele, mas que foi escrito em 1948 e que George Orwell fala do olho do grande irmão. Só que nem George Orwell conseguiu prever com tanta precisão o que iria acontecer no século XXI através da informação ou sociedade de informação de massa e da vigilância constante, né? Hoje nós temos aí a necessidade, até mesmo no Brasil, de uma lei de proteção de dados para que os nossos dados não sejam expostos e que a nossa vida pessoal não seja exposta. E será que realmente nós temos essa proteção de dados? Será que os nossos dados não são rotineiramente vazados para grandes corporações em grande massa? É uma questão que o Harari coloca, né? Hoje ninguém está seguro em nada, ou seja, a estabilidade humana deu lugar para a instabilidade, ou seja, o ser humano tem que se adaptar. Inteligente é o ser humano que se adapta e que tem a capacidade de abrir portas. Continua ele dizendo, nessa conclusão desse capítulo, que os donos dos dados são os donos do futuro. Quem conseguir trabalhar com dados, quem conseguir trabalhar com armazenamento de dados, com certeza será o dono do futuro, será o grande player global. A gente está vendo aí o que acontece hoje, por exemplo, nessa grande guerra entre China e Estados Unidos, né? As guerras hoje não são guerras bélicas, são guerras digitais. O Yuval Harari ele faz uma comparação bastante interessante com o Vale do Silício hoje e o que era o Vale do Silício no século XIX. Vocês sabem que é aquela região da Califórnia, foi a região nos Estados Unidos que houve a grande corrida do ouro. E na grande corrida do ouro se buscava ouro no Vale do Silício, um metal precioso. Hoje o Vale do Silício certamente tem ouro, mas não vale muita coisa, porque o que vale são as grandes empresas de informações que estão naquela mesma região da Califórnia, a Google, a Microsoft e tantas outras empresas que lidam com dados, com informações. Então quem tem dados tem o poder no mundo. Ele diz, por exemplo, suponha-se que uma grande guerra ocorra no mundo atualmente. Aonde está o poder do norte-americano? Onde está o poder do Estado americano? Está nessas grandes corporações. Se os Estados Unidos forem invadidos, é muito fácil proteger o seu patrimônio. É só pegar os cientistas, retirá-los de lá com toda a informação que eles possuem e colocá-los em um local a salvo. Ninguém vai querer o ouro americano, porque a informação hoje está na grande informação, no olho do grande irmão, no Big Data. Né? É interessante esse Big Data que nos Estados Unidos recentemente, de 2013 para cá, surgiu até uma teoria filosófica, pseudo-filosófica, chamada dataísmo. É uma religião que cultua dados. Vejam bem aonde chegou o ser humano. Criar-se uma religião que cultua dados, que cultua sistema de informações. Estados Unidos tem gente com cabeça para tudo. Ele diz o seguinte: problemas globais se resolvem com soluções globais. É impossível você ter governos extremamente regionalistas, extremamente nacionalizados. O nacionalismo exagerado deu causa no passado, por exemplo, ao nazismo, ao fascismo, aos regimes totalitaristas. Regimes esses também muito criticados por George Orwell em 1984, quando ele trata da extrema vigilância. Então hoje, como diz o George Orwell, esses sistemas totalitaristas são regionalizados. É impossível você resolver problemas de forma totalitária e regionalizada. O mundo necessita de cooperação global. E a gente tem visto essa questão da cooperação global hoje, principalmente na questão da Covid. É impossível encontrar uma solução para esse problema com respostas regionais. O mundo se esforça para que seja encontrada uma vacina. É um problema global que necessita de solução global. E essa solução global custa caro. É necessário pagamento. Como se paga? Através da exploração dos mais pobres? Ou através de um imposto básico universal que teria que ser criado e aceito por todos os países? É uma das grandes questões que a ONU vem discutindo hoje, através da Christine Lagarde, que é presidente do FMI, e tantas outras autoridades. Seria necessário criar-se um imposto universal básico, como se diz em inglês nas discussões de hoje, Universal Basic Income? Seria possível criar? Ou será que os estados ricos aceitariam esses impostos? Por exemplo, seria muito fácil criar-se um imposto na Califórnia para salvar pessoas pobres ou para ajudar pessoas pobres
que estão no estado de Nevada, que é um estado mais pobre, que estão no Novo México, todos dentro da Federação Americana. Mas será que a Federação Americana aceitaria criar um imposto para ajudar pessoas pobres no Zimbábue, na Nicarágua ou em tantos outros países? São soluções globais, problemas globais que buscam soluções globais. Muitas ainda sem resposta, porque o mundo não encontrou o consenso. Nessas questões relacionadas a problemas do século XXI, o Yuval Harari, com o brilhantismo de sempre, fala sobre a questão do terrorismo. Seria o terrorismo realmente uma ameaça global? O terrorismo, ele nessa obra, inclusive, que complementa, que foi o encarte do New York Times, que também é do Harari, que ele fala sobre o teatro do terror, o Harari fala que o terrorismo é um teatro muito parecido com as obras de Hollywood que usam os efeitos especiais para causar choque nas nações. Por exemplo, pegando vítimas e matando através de degolamentos, matando através de torturas e usando a internet, usando os meios de mídia e comunicação em massa para causar choque e pânico na população. Diz o Yuval Harari que os estados organizados com toda a sua estrutura e com toda a sua inteligência, desde que haja cooperação, podem acabar com essa questão do terrorismo em massa. E o terrorismo, diz o Yuval Harari, com um exemplo que eu achei fantástico, é como uma abelha que entra no ouvido de um touro. O touro fica louco e quebra tudo que está ao redor. O terrorismo é essa pequena abelha. Ele simplesmente entra no ouvido desse touro, que é a grande mídia social, que é a grande mídia global, e deixa o mundo em pânico. Porém, diz o Yuval Harari, que os estados organizados, com todo o seu poder bélico, são extremamente e muito mais fortes. Ele fala nessa obra aqui, 21 lições para o século XXI, e aprofunda nessa obra, que é um encarte do New York Times, a questão da crise do liberalismo. O liberalismo foi pregado com muita força depois do fim da Segunda Grande Guerra, né? E no liberalismo deu-se uma centralidade para a pessoa humana de forma muito intensa, isso está nas constituições da maioria dos países ocidentais, mas o liberalismo não resolveu o problema da pobreza, da miséria, da desigualdade social. Longe de defender um sistema socialista ou um sistema comunista, que o Harari em nenhum ponto chega a esse retrocesso, que ele diz que seria um retrocesso, mas longe de defender isso, ele fala que o liberalismo já está em declínio, porém não se encontrou um sistema que substitua o liberalismo, ou seja, o seu período glorioso, como por exemplo a era dos anos 60 e 50 nos Estados Unidos, dos baby boomers, onde a nação americana incentivou o crescimento da natalidade para que houvesse produção e com toda aquela riqueza circulando, acabou. E a gente vê essa crise do liberalismo de forma muito forte na pandemia, que tem refletido em pobreza para a maioria das nações. Continua. O Harari fala sobre ignorância. Nós nem sempre sabemos o quanto pensamos, porque o mundo hoje é o mundo da grande informação, da comunicação em massa, da informação que se modifica a cada momento. Então nós temos que reconhecer a nossa pequenez perante a grande capacidade do ser humano em criar soluções para problemas que antes eram não poderiam ser resolvidos. Até 1600 se pensava que a Terra não era redonda, que o Sol girava em torno da Terra e não a Terra em torno do Sol, e isso mudou com a Revolução de Copérnico. Com a Revolução de Copérnico, copernicana, até hoje foi muito pouco tempo, mas o homem já chegou na Lua, o homem, através de sondas, já chegou em Marte. Então, diz Harari, nós nem sempre sabemos o quanto pensamos, ou seja, sabemos muito menos. A mudança é constante e a vida é uma breve história. Diz Harari, terminando esta pequena análise sobre a obra dele, 21 lições para o século XXI, o ser humano a vida humana é muito curta para entender a história. Em uma razoável perspectiva, o ser humano vive em torno de 80, 90 anos. Isso é muito pouco em termos de percepção para entender a continuidade, tempo, espaço de história. Então nós devemos nos posicionar para entender o mundo como se fôssemos um satélite espião sobrevoando o espaço e vendo as mudanças de tempos em tempos. Nós estamos passando por grandes mudanças. Há quem diga
que a crise do Covid-19 é o marco de início do século XXI. Todos os séculos tiveram algumas tragédias, a maioria deles com tragédias, que marcaram a mudança de século do passado, do 19 para o século 20. Tivemos a gripe espanhola, agora temos o Covid. Tivemos duas grandes guerras no século 20. O século 21 começa com a crise do liberalismo e líderes extremamente nacionalistas, como a gente vê o caso do presidente americano, também o presidente brasileiro é um líder extremamente nacionalista e tantos outros. Ou seja, essas soluções globais que o autor Yuval Noah Harari diz que seriam necessárias para que o mundo agisse em cooperação internacional para a solução de problemas ainda estão muito longe. Alguns críticos dizem que Harari é um autor utópico, pois ele propõe ideias que estão muito longe da realidade. Porém, essa crise de Covid-19 mostrou que não. Yuval Harari foi extremamente preciso nos seus conceitos. Em alguns pontos dizem exagerado, pois ele fala que chegará um tempo em que as máquinas podem substituir os seres humanos. Outros autores não concordam com ele, como o neurocientista português e mundialmente reconhecido Antônio Damasio. Ele fala que as capacidades humanas adquiridas ao longo dos milênios jamais serão substituídas por outra, até que o ser humano, dentro da evolução natural da espécie, venha a alcançar o seu topo. Antônio Damasio não concorda com Harari, outros autores também não concordam, mas ele fala que essa revolução tecnológica, que é mais um adendo da Revolução Industrial, que é uma continuidade da Revolução Industrial, a revolução do Big Data, que George Orwell, lá em 1948, projetando para 1984, nesse livro chamou de Olho de Grande Irmão, hoje já é uma realidade entre nós, e é um autor que deve ser lido, deve ser conhecido em todo o seu pensamento, porque ele está moldando o pensamento hoje, não só do Ocidente, mas ele tem sido lido no mundo. Então, Yuval Noah Harari, 21 lições para o século XXI, edição em língua inglesa da HarperCollins, 21 lições para o século XXI, edição em língua portuguesa da Companhia das Letras, que eu tenho o privilégio de ter a edição autografada diretamente pelo autor quando ele esteve no Brasil. Para quem se interessar, tem esse pequeno encarte que foi publicado no New York Times, acho que você encontra online, e eu sugiro fortemente a leitura de Yuval Noah Harari. Grande abraço a todos!